Pod Costa, o podcast da Rádio Costa do Sol. Começa agora o Pod Costa, o podcast da Rádio Costa do Sol. Eu sou Fernanda Santana. E eu sou Thay Bonotto. Hoje o Pod Costa está comemorando o Dia Internacional da Mulher. E representando muito bem a categoria, recebemos hoje 2 exemplos de mulheres de sucesso na região dos Lagos. Estamos aqui com a Elianai Pereira, especialista em liderança e alta performance, diretora executiva da Supra Alimentos, palestrante, mentora de mulheres, formada em teologia e direito, com MBA em gestão de vendas e especialização em liderança e negócios pela Harvard Business School. Seja bem-vinda, Elianai. Olá a todos, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui, Thay. Obrigada pelo convite. E vamos estar falando sobre um tema que toca meu coração, que é falar sobre a mulher, né? Tudo que a gente representa, sobre liderança, sobre o feminino na sociedade, e isso faz muito sentido exatamente nessa data do Dia Internacional da Mulher. Então, fico muito feliz em estar representando as demais mulheres aqui da região. Nós também estamos muito felizes em te receber. Nós que agradecemos. Recebemos hoje também Gabriela Galdino, referência em empreendedorismo no ramo da beleza, maquiadora profissional, especialista em noivas, ganhadora do Prêmio Ziva Internacional 2023 e certificada pelo Ateliê Paris. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, uma honra mais ainda fazer parte desse mundo feminino, né? Eu sou muito feliz em trabalhar com mulheres e estar representando elas aqui. Primeiramente, quero parabenizar vocês pelo dia de hoje, Dia Internacional da Mulher. As duas estão ali no tom rosa, tá né? Vendo? Neste caso, as sextas usamos rosa. E nem combinamos. E não combinaram. Eu também vim com meu batom e meu óculos nessa homenagem. E parabéns. Vou começar falando um pouquinho com a Elianai. Elianai, você sempre morou aqui na região dos Lagos? Como é que foi essa sua chegada aqui na cidade? Então, eu moro aqui na região dos Lagos há 2 anos, né? Então, recém-chegada, mas já me sinto com alma carioca, né? Eu digo que eu estou cariocando e amando morar aqui. Porque é uma região que a gente tem toda a beleza do Rio de Janeiro e essa tranquilidade, né? Essa qualidade de vida que eu tanto buscava também nas outras cidades que eu morava. Então, foi um dos pontos fortes para escolher Araruama como a minha cidade. Mas antes, eu já morei em Goiânia, já morei no Espírito Santo e já morei também em Belém do Pará. Então, eu sou uma alma viajante. Viajante, conheceu o Brasil inteiro. A Gabriela não é muito diferente. Gabriela é mineira, um pouquinho paulista. E como é que foi essa andança e a sua vinda para Araruama? Como é que foi? É uma longa história. Eu sou mineira, né? Nasci em Juiz de Fora. Recebi uma grande proposta para trabalhar em São Paulo com o mercado de maquiagem. Já trabalhei com a Vogue, já fiz São Paulo Fashion Week. Trabalhava muito voltado para a moda em São Paulo. Só que chegou um momento da minha vida que eu não queria mais a moda, porque a moda é muito cansativa. Às vezes eu fazia diárias de 72 horas, era bem intenso. Então eu comecei a dar uma desacelerada e me apaixonar pelo mercado de noivas. E o mercado de noivas, o lugar mais forte no Brasil é o Rio de Janeiro, né? Comecei a receber algumas propostas para o Rio. Fui para o Rio e mineiro no Rio, o que acontece? Se apaixona. Aí eu falei, gente, por que eu não fui para o Rio de Janeiro antes? E morei no Rio de Janeiro, no Leblon. Escolhi o Leblon por forma de estratégia. Leblon, a Zona Sul, para questão de maquiagem, é muito forte. E lá eu trabalhei muito com noivas e conheci meu marido. Quando eu conheci meu marido, ele embarcou nesse mercado comigo. A gente chegou a viajar para algumas cidades pelo Brasil. E aí eu engravidei da minha primeira filha, ela continuou com a gente. No primeiro ano dela, a gente ainda viajou para 21 cidades diferentes para eu atender noivas. E aí, quando eu menos esperava, eu engravidei do segundo. E aí meu marido me fez a proposta, vamos para Araruama. E eu aceitei, estou aqui há 5 anos e sou apaixonada pela cidade, não me vejo em outro lugar. Ai, que legal. E Elianai, você é formada em Direito e Teologia. Você já atuou nessas áreas? Já indiretamente e diretamente, só que eu digo que eu
sempre fui muito empreendedora Sim. e sempre gostei muito da parte comercial. Então, quando eu estava ali pelos últimos anos da faculdade de Direito, eu entendi que eu me sentia mais realizada trabalhando com vendas, com gestão de pessoas, com liderança, do que propriamente no direito. E aí aquela decisão que você tem que tomar na vida, o que eu faço? Eu começo do zero a carreira jurídica, né? E não tinha ninguém na família, então não tinha um escritório de renome para trabalhar e começar uma carreira do zero, ou eu já dava continuidade na carreira que eu estava, né? Nessa época eu já estava trabalhando numa grande multinacional de vendas diretas e eu decidi continuar, porque era algo que me fazia muito feliz, que eu gostava. E tinha ali, então, muitos desafios, né, toca ali, faz o coração queimar. E aí eu tomei a decisão de continuar na área de gestão e de liderança, né? E acredito que foi muito assertivo, porque quando eu lembro dos meus sonhos de infância, e aí entra um pouco a teologia, eu me via como uma pessoa que viajaria muito, e que o meu sonho era ser assim uma mulher de negócios, né? Participar de reuniões importantes, fazer viagens e tudo isso. E esse sonho eu consegui realizar, né? Dentro dessa multinacional, eu cheguei até cargos de diretoria, quando vem mais aqueles momentos, né? A vida da gente é feita de ciclos. Então, quando um ciclo começa a se fechar, você tem que entender que é hora de se posicionar, de tomar novas decisões, e foi quando eu decidi fazer mais uma vez uma transição de carreira, né? E aí entrou o lado do desenvolvimento humano, que tem tudo a ver com a teologia, que foi a minha primeira faculdade. E aí uma curiosidade bem interessante é que quando eu entrei na faculdade de teologia, eu era a única mulher que fazia teologia. Eu tinha 17 anos, então ninguém entendia o que essa menina de 17 anos está fazendo uma faculdade de teologia, onde só tinha homens. E aí eu dizia que eu estava ali porque eu queria, sim, ter o entendimento da teologia, estudar a Bíblia, né? E ali fazer um estudo mesmo da espiritualidade de Deus, fora dos rituais, dos dogmas das igrejas, né? Então eu tinha muito, como eu fui criada dentro da igreja, eu tinha muitos questionamentos, e então eu entendi que se eu fizesse teologia eu ia poder ter um entendimento melhor. E é interessante que durante toda a minha jornada de líder e tudo, a gente pode sim, o tempo inteiro, estar desenvolvendo as pessoas, e o lado espiritual é sempre muito importante, né? A gente nunca pode desenvolver um profissional, só pensar, olhar para a pessoa e olhar o lado profissional dela, porque não é um profissional, é uma pessoa. E quando você olha para a pessoa, você tem que olhar de uma forma integrativa. E o espiritual é uma dessas áreas, né? Então, talvez, né, da importância, dos fatores de que o sucesso profissional, o reconhecimento como de liderança, se deve também a isso. De eu sempre buscar estratégias além do técnico, né, para poder desenvolver as pessoas. Então, passou por isso, né? Pegou um pouquinho. Eliana, agora fazendo um link com essa questão que você trouxe, a Gabriela também tem uma história que envolve também esse assunto, que ela começou no ramo da beleza por conta de um propósito dentro da sua igreja. Como é que foi isso? Eu até me identifiquei muito ouvindo ela falar. Eu comecei com a maquiagem porque eu era missionária, fazia teatro. E toda vez que eu era escalada, eu era sempre a líder da maquiagem. Eu queria ser a líder da oração, mas as pessoas me colocavam na maquiagem, eu ficava ali obrigada. E eu tive uma grande experiência com um evento que chama Casa do Julgamento. Não sei se vocês já ouviram falar. E minha igreja, ela fez a Casa do Julgamento lá na região, né? Tiveram mais de 200 conversões, foi um evento bem legal, que é um teatro itinerante. As pessoas, elas vão indo pelas salas, né, e vão vivendo uma experiência cada hora diferente, como se fosse uma novela na vida real, né.
E ali eu me apaixonei por esse universo, comecei a fazer missão junto com a maquiagem, e a maquiagem foi entrando na minha vida. Isso eu era muito nova, já era adolescente. Aí quando eu fiz os 18 anos, e aí eu comecei a me especializar mais na maquiagem, né? E a maquiagem, eu falo que a maquiagem sempre me escolheu. Eu cheguei a fazer faculdade de letras, passei por outros processos na vida, mas a maquiagem sempre me chamava. Eu fui para São Paulo através de um hashtag que eu coloquei de maquiagem, eles me encontraram através do hashtag e eu fui para São Paulo. Então, assim, é chamado. Eu acredito muito nessa parte espiritual mesmo. Eu acho que a gente tem que, sim, entregar nossa vida nas mãos de Deus, porque Ele sempre quer o melhor pra gente. Muito legal isso. E legal essa ligação das duas, né? Que o sucesso, né, na carreira profissional, ele tá ligado também à fé, né? Isso é uma maneira muito bonita, muito legal a gente ter feito essa ligação de vocês duas aqui, foi bem interessante. E aqui nós temos 4 mães, né? Eu e a Fê também somos mães, vocês duas também. E a gente sabe, a gente estava falando inclusive aqui no off, o quanto é cobrado, né, da mulher. Aí a mulher mãe é uma outra cobrança, né? A mulher mãe profissional é uma outra cobrança. Queria saber das duas, como é que vocês fazem, né, para conciliar o profissional? A Gabi até falou que teve a primeira filha, depois teve a segunda e tal. Mas como hoje vocês fazem para conciliar essa maternidade com a vida profissional? Queria saber um pouco das duas até. Então, a maternidade sempre foi um desejo meu, né? Eu sempre quis ser mãe e eu sempre quis ser mãe da Roberta. Tem uma história por trás, né, do sonho de ser mãe da Roberta, que eu queria Conta ser pra Roberta quando eu era criança. Eu não gostava do meu nome e eu achava que meu nome tinha que ser Roberta. E aí o meu nome eu só fui realmente me apaixonar por ele quando eu descobri o significado do meu nome, né? Que é os meus olhos estão em Deus. Até então, porque eu falava Helena, então, Helena, Eliane, então eu sempre dizia assim, a pessoa fala Então eu achava muito chato ter um nome difícil, diferente, e é um nome masculino, é um nome bíblico e é um nome masculino. Então eu tinha pavor do meu nome. E aí eu fiz as pazes com o meu nome depois desse episódio que eu, inclusive estudando teologia, fui buscar, né, a raiz do meu nome, aí eu fiz essa paz. E até então eu dizia que quando eu tivesse uma filha seria Roberta. Então a Roberta foi muito sonhada. E quando eu me casei, né, meu marido é vasectomizado. Então, a gente, no primeiro instante, antes mesmo do primeiro beijo, a gente se prometeu. Ele não queria mais ter filhos, né? E antes da gente falar de ter filhos, a gente não tinha nem dado o primeiro beijo, ele disse, eu quero ser pai dos seus filhos. E eu disse, então você vai ser o pai da Roberta. E ele é Roberto. Então, assim, Deus faz coisas. Que até hoje ele fala que Roberto é por causa do Roberto, mas é por causa dessa história, né? E então a gente sempre sonhou. Só que o mundo real, o dia a dia, não é nada romântico, né? E eu sempre trabalhei fora, sempre viajei muito, né? Cuidado com o que a gente pede para Deus. Eu queria, né, ser uma profissional que viajasse muito. Então, já que você quer, você vai ter. Mas assim, não precisava ser tanto. E aí, com isso, eu viajava muito e eu ficava muito preocupada. Tanto é que a gente planejou, aí teve a primeira frustração, que a gente fez a fertilização in vitro, não deu certo, aí tive que lidar com aquela frustração. Será que a gente desiste? Né? Vamos tocar a nossa vida, assim. Mas aí o sonho, né, de ser mãe estava ali, e na segunda tentativa a gente conseguiu. E aí tinha um risco, pode ser gêmeos, né? E aí se fosse gêmeos já tinha ali toda uma expectativa. E no momento em que eu fiz o exame, que eu estava grávida, eu falei, Senhor, agora está nas tuas mãos, né? Eu sempre tive o sonho de ser mãe de menina, mas agora, se vier um menino, eu vou ficar tão feliz quanto. E eu fiquei realmente ali com muita tranquilidade. E quando a gente fez a ultrassom, foi menina. E aí ele só olhou um para o outro, cheio de lágrimas, e Roberta, né? Não tinha dúvida nenhuma. E aí enfrentar, né, a realização desse sonho, mas essa correria do dia a dia. E nessa época a gente morava em Belém.
A minha família já não morava mais lá, então eu não tinha uma rede de apoio muito grande. Eu precisava viajar muito. E o grande, acho que assim, foi o maior teste de inteligência emocional, de equilíbrio emocional da minha vida, com relação à maternidade, foi eu ter que passar 9 meses morando em Belém, mas trabalhando em Goiânia, e a Roberta tinha 1 ano e meio. Então eu tinha que ficar viajando, indo e voltando. Eu ficava a semana em Goiânia, voltava, e eu recebia muitas críticas. E pessoas, assim, mais próximas, pessoas queridas, e às vezes até querendo dar um conselho, né? Acho que cada um dá o que tem, né? Talvez a intenção nem era magoar ou me machucar. Mas aquilo vinha como flecha, né? Porque sempre mãe vai carregar Já se culpa. cobra, né? A gente já se cobra. A gente já nasce um filho, nasce uma mãe se culpando, né? Se cobrando demais. E ali era uma questão de carreira, era uma questão familiar, porque a gente já tinha o desejo no coração de, em algum momento, se mudar de Belém. E a gente via ali uma grande oportunidade, não só da minha carreira, mas para a família, né? Questão financeira, questão de qualidade de vida, um ambiente melhor até para a gente poder criar a Roberta. Então, tudo isso pesou muito. Mas esse tipo de conversa a gente não fica dando explicação para todo mundo. Então, eu era muito bombardeada. Até mesmo as pessoas da empresa me criticavam. Você está fazendo isso para a empresa, ninguém valoriza. Não estou fazendo pela empresa. Eu estou fazendo por mim e por minha família. Né? Então, que na verdade acabou sendo 1 ano, foi assim, muito difícil. E lidar com tudo isso, sabe? Das pessoas criticando. E a gente estava até falando mais cedo, né? Tudo que você faz, vai sempre ter alguém criticando, sempre vai ter o outro lado da moeda. Então, acho que quando a gente fala de maternidade, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que a gente tem que ter os nossos valores firmados, a gente tem que ter os nossos princípios, porque se você for buscar orientação de redes sociais, de amigos, de todo mundo, você enlouquece. Né? Então, você tem que ter muito firme o que é família para você, o que você quer construir, como que você deseja construir a sua estrutura familiar, para ficar balizado nisso. Né? Porque se você é mais liberal, tem críticas, né? Se você é mais rígido, também tem críticas. Se você deixa comer doce, te critico. Se não deixa comer doce, vou te criticar. Dá chupeta, tira chupeta. Não dá chupeta. Então, acho que é muito importante a gente ter muito claro isso, para não entrar nessa loucura do mundo. Porque a cobrança é muito grande. Né? Seja em qualquer ambiente, seja no ambiente de igreja, de escola, de trabalho. Né? Esses dias eu até vi um post que eu ri muito, que é assim, você tem que ser linda, você tem que ser a melhor profissional, tem que ter alta performance, tem que ter um casamento incrível, tem que ser a melhor mãe do mundo, tem que sair com as amigas para tomar um café. Aí lá embaixo assim, não sou robô. E o dia só tem 24 horas. Mas é importante a gente cuidar de todas essas áreas. O autocuidado que a mulher deve ter é exatamente como uma estratégia para fortalecer a autoestima, a autoconfiança. Por quê? Porque quando a gente tem isso desenvolvido, né, essas soft skills desenvolvidas, né, de ter uma confiança, né, sentir realmente dona de si, essas decisões elas ficam mais fáceis de ser tomadas. Né? Porque se você está com a autoestima baixa, então, qualquer coisa que o outro fala te diminui mais ainda, te desestabiliza. E quando a gente está falando dos filhos, é nossas preciosidades, né? Eu digo assim, Deus deu para nós, mães, a responsabilidade de cuidar, de, né, proteger. E aí, se a gente não tratar isso realmente com muito amor, com muita responsabilidade, a gente vai estar frustrando a Deus. Então, essa missão mãe, então a gente tem que ter esse cuidado de não ser só mãe e esquecer da mulher. Por quê? Porque a mulher precisa estar fortalecida. É importante, né? E ter no dia a dia algumas brechas ali para você se cuidar. Porque se a gente for deixar mesmo, você não faz nada.
né? Então, eu sempre fui muito cuidadosa comigo, eu sempre gostei de me arrumar, sempre gostei, né, de fazer uma atividade física, porque eu sei que isso é bom para o meu bem-estar. Isso me ajuda a ter uma mente melhor, né? Ajuda a gerenciar as minhas emoções. Então, quando eu tenho ali as minhas clientes mentoradas, né, que eu sou mentora de mulheres de inteligência emocional, então a primeira tarefa é alinhar as questões do dia a dia, criar rituais, né, coisas simples, seja 5 minutinhos ali por dia, porque você é aquilo que você faz todos os dias, né? Não adianta você fazer uma vez, um mês, é o que você faz todo dia, é que está construindo quem você é. Então, os pequenos rituais, uma caminhada, né, sentar para tomar um café com o esposo, né, tá ali com o marido, conversar, fazer uma oração, fazer uma leitura bíblica. São pequenas coisas que ao longo do tempo faz muita diferença. E quando você tá bem com você mesma, né? Você tá com você alinhada, né? Como você falou, todas as outras coisas fluem melhor, né? A gente consegue cuidar melhor dos nossos filhos e tal, consegue, na nossa profissão, no nosso trabalho também, fluir melhor. Então, acho que é um pouco disso que você falou, né? Gabriela, e para você, dentro desse desafio, dessa balança, né? Entre cuidar de você, cuidar da casa, do trabalho, do marido, dos filhos, para você, como é que você concilia a sua balança entre a sua carreira, o seu esposo, os seus filhos? Vocês vão até rir, né? Mas eu adoro um aplicativo que chama Trello, já ouviu falar? Ele é a base da minha vida. Eu gosto muito de me organizar. Todo domingo eu organizo. Eu separo um momento para meus filhos, um momento para criar conteúdo, um momento para preocupar com o contrato, com o orçamento, não sei o quê. Eu sempre procurei ser muito organizada. Mas, na verdade, quando me tornei mãe, passei por um ano, porque assim, eu me tornei mãe na época da pandemia. Ao mesmo tempo que eu me tornei mãe, eu vivi um conflito, porque a área da beleza até então, para mim, não tinha crise. E aí eu vivi a primeira crise econômica da área da beleza. Né? Eu comecei a ter contratos sendo quebrados, né? Eu comecei a ver vários problemas que eu não tinha visto antes. Então, ao mesmo tempo que eu estava grávida, eu estava ali vivendo, acho que foi a pior experiência da minha vida, né? Na parte profissional. E aí, logo quando a Miriam nasceu, eu vi que a vida não tinha acabado, né? Que as coisas estavam voltando ao normal. Tanto que eu trabalhei com ela, cheguei a viajar com ela para 21 cidades diferentes. E ali começou o conflito, né? Em ser mãe ou ser empresária, né? Eu acho que quando você se torna mãe, é como se você subisse um degrau da vida. Eu falo que toda mulher ela tinha que ter experiência mesmo de ser mãe, porque ser mãe, junto com isso, vem várias responsabilidades, né? Por exemplo, eu sempre quis ter um filho. Eu, no caso, né, eu tive uma filha. Por que eu não queria ter a filha, né? Porque eu sabia como é difícil ser mulher. E eu sabia que se eu tivesse uma filha, eu teria que mostrar para ela tudo que eu vivi, né? Então, assim, eu acho que você ser mãe de menina é uma grande responsabilidade. Como também de menino, né? Porque você tem que preparar aquela mulher para a vida. E muitas coisas a gente só aprende com o tempo, né? Você só entende o que é ser mulher quando você se depara com algumas situações da vida, e uma delas é a maternidade. A maternidade me mostrou o que era ser mulher, né? Com a maternidade eu entendi que ser mulher existe um algo a mais, né? Que é ser mãe, ser um exemplo daquela pessoa que está ali, né? Dependendo de você. Vocês até falaram um pouco sobre isso, mas eu gostaria que vocês trouxessem mais com relação à experiência de vocês, que a gente vive essa correria da mulher de ter que dar conta de tudo. E eu acho que hoje tem um assunto que a gente traz muito, que é a rede de apoio. Sim. Então, eu gostaria que vocês falassem sobre isso. Você até conversou um pouco, se vocês tiveram rede de apoio, se vocês não tiveram, se vocês acham que a rede de apoio é importante, por exemplo, para uma mulher que quer empreender, uma mulher que quer conseguir equilibrar a carreira e maternidade. Eu acho que, assim, eu não tive rede de apoio, minha família toda de Minas Gerais. O único apoio que eu tenho é meu marido. No primeiro ano da minha filha, a gente ainda teve uma babá. Só que com o tempo a gente viu que quando você tem uma babá, você acaba, às vezes, terceirizando coisas que você poderia fazer. Então, assim, há um ano, né, ela vai fazer 3 agora, a gente decidiu não ter babá e nós nos virarmos, sabe? E aí a gente equilibra.
Quando ele trabalha, eu fico com as crianças, me dedico às crianças. E quando eu trabalho, ele se dedica às crianças. A gente consegue esse equilíbrio. Eu acho que a escolha do parceiro é fundamental nesse momento, né? Por isso que eu falo que você criar... Ela falou sobre pilares, né? Pra mim, o pilar família, ele é muito importante. E você tem que pensar que aquela pessoa que você vai escolher, ela vai estar com você pro resto da vida. Ele vai ser o pai, ele que vai estar ali do seu lado. Então, assim, o meu marido, ele me ajuda muito. Ele é meu maior parceiro. Então, assim, com certeza, se não existisse ele, seria mais difícil. E para você, Eliana, como é que foi sua rede de apoio com a Roberta lá no início? Então, é bem interessante, é bem parecida aqui. Tá meio clichê, tá As histórias se conectando. O Pod Costa, ele sempre traz essas parcerias Sempre. por acaso. É sempre Mas alinhado. essa sintonia, né? Porque quando a Roberta nasceu, igual eu falei, a minha família já morava distante. Então, era só eu e meu esposo. No início, a gente tinha uma babá também, né? Mas sempre ele trabalhava em casa, né? A gente morava em um sítio lá, então a empresa dele era dentro do sítio, então ele ficava o tempo todo no escritório dentro de casa. Então era bem confortável nesse sentido, porque eu saía tranquila para trabalhar. Porque mesmo que a babá estivesse ali para dar o suporte, ele estava em casa, porque a minha grande preocupação era essa. Uma pessoa, né, que não faz parte da família, que tem outros valores, que tem outros costumes, que está cuidando da minha filha, que está educando a minha filha, e aquilo me incomodava um pouco, né? Então, algumas coisas eu queria que fosse feito de um jeito, e naturalmente a pessoa ia fazer do jeito dela, né? E quando a gente foi para Goiânia, né, a gente ainda tentou no início ter uma babá, mas a gente achou melhor não ter, e foi quando a gente realmente assumiu, né? Assim, vamos ser pai e mães exclusivos nesse sentido. A gente vai fazer tudo. Então, a gente organizou a nossa vida dentro desse contexto em que eu não assumia um compromisso antes de falar com meu marido para a gente combinar a agenda. Ele também não assumia nenhum compromisso profissional antes de a gente bater as agendas para nunca estar fazendo, né, os dois com compromissos no mesmo dia e tudo. É muito complicado fazer isso. É muito mais fácil você ter uma babá, você ter uma pessoa te ajudando. E essa foi uma escolha nossa, e eu não julgo quem faz o contrário, tá? Não estou dizendo que esse é o certo. É que cada um, a gente tem que se organizar da melhor forma possível, dentro da realidade de cada um, né? Acho que isso que é importante. Então, ali dentro da nossa realidade, numa cidade que a gente não conhecia ninguém, né? Eu fui para Goiânia, eu não conhecia ninguém. Então, era melhor para a gente fazer dessa forma. Então, deixamos de fazer muitas coisas porque a gente preferia estar com a nossa filha. Ou então, ela já participou de muita coisa de adulto, né? Então, assim, ela é bem descolada, porque ela já fez muita viagem com a gente. Ou então, ir para eventos chatos para criança, mas não tinha com quem deixar. Então, isso vai criando também resiliência para todo mundo, né? Mas eu acho que o que fica de melhor aqui é, assim, se a gente pode ter uma rede de apoio, claro, por que não? Né? Facilita muito. Mas mesmo tendo uma rede de apoio, a responsabilidade sempre é do pai e da mãe. É verdade. Né? O que eu vejo ao invés de falar nas empresas, né? Delegar versus delargar. Então, muitos terceirizam para os avós, para a rede de apoio, toda a educação. Então, rede de apoio não é pai e mãe, né? Tem cada um assumir o seu papel. E tem, assim, me preocupa muito essas questões, porque acho que a gente, como pai e mãe, a gente tem que ter a obrigação de proteger os nossos filhos. Então, tem que estar muito atentos, vigilantes o tempo inteiro, né? Então, mesmo tendo uma rede de apoio, a gente sempre tem que estar muito atento aos sinais dos filhos, né? Questão de abuso, questão de violência, são muitas questões envolvidas nisso tudo, né? Então, a gente tem que ter essas consciências e tem que estar muito atento aos sinais, aos detalhes, né? E por mais que a gente conheça, confie, a gente sempre está checando as coisas, né? Evitar certas situações. Então, acho que até um recado para todo mundo que está ouvindo, assistindo,
não delegue a maternidade nem a paternidade, né? Porque é muito mais fácil deixar para as outras pessoas. Então, não é fácil. Hoje eu tenho aqui em Araruama uma rede de apoio, né? Que quando eu preciso, graças a Deus, apoia bastante, mas em casos extremos. No dia a dia, tudo ali a gente continua no ritmo, né? A gente até fala assim, nós somos um time. Um apoiando o outro para que tudo dê certo. Eliana, você atuou por 14 anos como executiva de uma grande multinacional de cosméticos, liderando mais de 30 mil pessoas. Imagino que isso deve ter sido um grande desafio. Como que foi isso para você na sua carreira? Foi um presente de Deus, né? É ótimo, porque a gente só fica bom diante dos desafios e das tempestades, né? Mar calmo não faz marinheiro bom. Foi, assim, um desafio muito grande. Imagina você ter ali uma responsabilidade de mais de 30 mil pessoas, né? Era uma regional inteira, então ter que apresentar para a empresa todos os indicadores de performance, né? Bater as metas e gerenciar, né, todos os indicadores de vendas, né, de produtividade, de atividade, de logística. Então, eu digo assim que eu fui preparada para tudo. Então, era um cargo que eu exercia que eu era uma empresa que eu era dona e que eu era responsável por tudo. Então, tinha, até determinado ponto, muita autonomia de gestão, né? Apesar de ter todo o script de empresa multinacional, é tudo muito engessado, mas dentro ali do dia a dia tinha essa facilidade. E era tudo o que a pandemia trouxe, né, como novidade para muitas pessoas. Eu já fazia isso desde sempre, né, que é fazer gestão à distância, o modelo híbrido, né, e aí eu viajava muito para visitar né, o time de mais distante. Então, isso me deu muita habilidade de gestão, de desenvolvimento, de liderança, porque era muita gente longe uma das outras, né? E como a empresa, né, a gente tinha como meta levar independência financeira para mulheres, né, era o propósito principal. Então, eu atrelava ali a minha missão de vida com o profissional, porque ali era lindo de ver, assim, chegar na casa de uma das consultoras, de uma pessoa e dizer assim, nossa, eu criei meus filhos, sabe, fazendo essa atividade, paguei faculdade, fui abandonada pelo meu marido, então achei nas vendas, né, o meio de eu me sobreviver. Então, eu tenho, assim, muita gratidão pela empresa, né, que é a Avon Cosméticos, então é muita gratidão, foi uma escola para mim, tá? E por isso que eu digo assim, a gente tem que entender os nossos momentos. Quando eu me via profissionalmente, por mais que eu gostasse da empresa, eu não me via aposentando, ficando o resto da minha vida fazendo aquilo. Até porque eu cheguei no nível de liderança que passar acima dali já era mais difícil. Então, era ficar ali naquele onde eu já estava. E aí eu me questionava, ali seria a minha zona de conforto, muito fácil de administrar, mas isso iria me fazer feliz? Isso era o que eu queria para o resto da minha vida? E aí foi quando, aí vai juntando as peças, né? Algumas situações que começaram a acontecer, e aí foram sinais de que era realmente o momento de eu começar a organizar a minha transição de carreira. E falando lá do início de carreira, Gabriela, você começou a trabalhar primeiro como no regime CLT, vendendo maquiagem. Como que esse trabalho, essa sua experiência lá com 18 anos, abriu a porta para a sua carreira dentro do mercado de beleza? Eu comecei trabalhei na Contenograma, né, como vendedora. Eu era uma das melhores vendedoras da marca, fui premiada como melhor vendedora da região Sudeste. Sempre gostei de vender maquiagem, porque eu não pensava que eu vendia maquiagem, né? Eu vendia bem-estar. Autoestima, né? Eu pensava, porque quando a mulher, ela se maquia, ela se conhece, né? Ela ela sobe um degrau também, sabe? Eu falo muito isso, por isso que é muito importante a automaquiagem. E a empresa, ela tinha um
um regime que muitos vendedores não aceitavam, que era o regime de dar cursos de automaquiagem. Muitos vendedores não acompanhavam essa ideia da empresa, eu era a única que acompanhava, vendia todos os cursos de automaquiagem, e nos cursos, né, eu aumentava meu ticket médio. Só que chegou um momento, lá eles tinham uma questão que era a maquiagem convertida, né, que você comprava, sei lá, R$120 de maquiagem e ganhava a maquiagem convertida. Até então, as pessoas compravam, ganhavam maquiagem e nem ligavam. Com o tempo, as pessoas começaram a me conhecer através do curso de automaquiagem e começaram a ter o sentimento de querer ser maquiado por mim, né? E aí, no sábado, em vez de vender, eu ficava o dia inteiro maquiando. Era mais de 20 pessoas, que eu trabalhava num shopping. Então, eu ficava o dia inteiro maquiando, as pessoas fazendo maquiagem convertida. Só que até então, quando você é CLT, geralmente você fica com a cabeça fechada. Você pensa só no seu salário, no máximo naquela comissão eu ganhava uma comissão de 0,3% das minhas vendas, que hoje eu penso assim, meu Deus, como que eu vendia e, sabe? Então, assim, são estilos, né, de personalidade. Tem gente que nasceu para ser CLT, não questiono isso, mas assim, eu fui CLT, eu era feliz como CLT, mas eu descobri algo a mais através de uma cliente. Um dia eu maquiei uma cliente, ela me pagou a parte, escondido, porque não podia ser pago pelo serviço, né? E falou, olha, como maquiadora, você pode ganhar muito mais. E aí, acendeu, né? Uma ideia na minha cabeça, eu falei assim, olha, gente, realmente, se eu fiz tantas pessoas, se eu ganhar tantos reais por pessoa, eu vou ganhar um salário em um dia. E aí eu comecei a fazer essa conta, fui comprando meu material, né? E quem me deu a minha primeira maleta foi meu pai. Quando ele descobriu que eu ia, assim, que eu tinha esse desejo, né? Ele me deu uma maleta de maquiagem, fui construindo meu material. Com o tempo, pedi para sair do CLT, porque a maquiagem tomou conta da minha vida. Eu comecei a ter muitos clientes fora, e aí não valia mais a pena. Mas sempre dá aquele medinho antes de sair do CLT, né? Você pensa assim, ai meu Deus, será que eu vou dar conta, né? Será que eu vou ter dinheiro todo mês? E não me arrependo, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Surgiu ali a empreendedora, né? Isso, surgiu a empreendedora. Você estava feliz, estava ali trabalhando, mas foi uma luz, uma ideia que surgiu ali que você falou assim, não, eu posso ir além disso, né? Dentro do seu potencial, do seu conhecimento. Helena, eu acho que você até já falou um pouco sobre isso com relação a essa grande empresa que você trabalhou e o papel das mulheres no mercado de trabalho. Então, eu gostaria que você falasse um pouco de que forma que você, dentro da sua liderança da empresa, você pôde trazer essa questão da valorização da mulher entrando no mercado de trabalho, da mulher vindo trazer outras formas de renda para as famílias. Você poderia falar um pouco sobre isso? Essa é uma parte, assim, que eu gosto muito e que talvez tenha sido um dos grandes motivos que eu tenha ficado tanto tempo na empresa, né? Porque era uma missão de vida. A maioria das mulheres eram mulheres, né? Tinha muitos homens, inclusive os homens que revendiam, normalmente eles se destacavam muito. Tinha muitos homens que eram super empreendedores. A venda direta em si, né, é uma forma de empreender muito fácil, porque a pessoa não precisa fazer um investimento, né? Ela, mesmo sem um capital de giro, mesmo sem ela entender nada do produto, ela vai aprender, ela vai se desenvolver e ela vai fazer isso onde ela mora, nas proximidades dela. Então, eu tenho um carinho muito grande pela venda direta, né? Até quando eu saí definitivamente, então, da Avon, eu era CLT, né? Eu era carteira assinada e tudo mais, e as pessoas questionavam muito, né, essa decisão de eu sair, e as pessoas diziam assim, mas então você vai para alguma outra empresa concorrente de venda direta? Eu dizia assim, a gente nunca pode dizer não, né? Mas a priori não é esse o meu interesse. Mas o tempo em que eu estive na venda direta, eu pude perceber o quanto que a gente levava de oportunidade para muitas famílias, tá? Vender ali a revista, né, e a Avon, ela foi a pioneira no mundo, né? Então, é uma história muito bonita e a empresa é uma empresa global. Então, mas vamos falar de Brasil, em qualquer lugar do Brasil, tem uma revista da Avon, tem um produto, tem uma revendedora.
e a gente tinha assim uma capilaridade muito grande, a gente tinha uma logística louca para levar o produto aonde tinha gente, coisa que os Correios não fazia, que ninguém fazia, a Avon ia. Então, era realmente uma missão que a gente tinha de levar independência financeira às mulheres, e através da autoestima, né? E mais uma particularidade aqui que a gente tem em comum, né? Porque eu dizia que o batom não era só um batom, a gente não vendia batom, né? A gente vendia autoestima, a gente vendia comida na mesa, né? Então, o batom representava muito mais do que isso. Então, quando a gente ofereceu uma oportunidade, era para essa mulher também ter oportunidade de ter acesso a essa possibilidade de se arrumar, de se cuidar, de ter acesso a produtos, né? Que ela vai se maquiar, e isso faz toda a diferença. E eu amava dar treinamento para minhas revendedoras. Eu sempre dizia, não saia de casa sem um batom. E eu lembro muito claro que eu tinha uma executiva de vendas, né? E ela era evangélica, e ela dizia assim, mas eu não uso maquiagem. Eu falei assim, mas você pode se arrumar sem precisar ter cores. Então, vamos começar a trabalhar essa autoestima. Então, ela saía com um gloss, ela passava um rímel, incolor, e aquilo, ela disse, quando Selenay, mexeu tanto isso comigo, porque você me mostrou que eu posso continuar com a minha fé naquilo que eu acredito, mas me cuidar, desenvolver um cuidado comigo. E eu me sinto tão bem quando eu faço isso e vou vender os produtos. Então, você trabalhar assim, realmente a pessoa, a dignidade da mulher, né? E a empresa tinha o Instituto Avon, que era a defesa das causas femininas contra o câncer de mama e contra a violência doméstica. E eu trabalhei muito no interior, eu comecei no interior do Pará. Então, a gente estava o tempo inteiro frente a frente com essas questões de violência doméstica. Aí eu não era só a gerente, eu era a psicóloga, eu era, muitas vezes, a mãe de mulheres muito mais, né, com idade do que eu. E a gente o tempo inteiro lidava com esses conflitos que todas as mulheres, independente da classe social, vivem, né? E independente da classe social, os dilemas são sempre os mesmos, né? E como a gente lida com isso? Então, eu tive essa oportunidade de fazer isso e o empreender, mesmo sendo CLT, sempre foi muito vivo na minha veia, né? No meu sangue. E depois que eu saí, então, eu abri um instituto de desenvolvimento humano, onde tem aqui duas frentes, né? Eu trabalho com desenvolvimento humano, treinamentos corporativos e pessoal. E aí que eu vou abrir o meu coração, né? Já que nós estamos sempre mulheres. Mas sempre ardeu muito no meu coração essa questão de fazer esse trabalho voltado para mulheres. Então, quando eu fiz a minha transição de carreira, eu acabei indo para o corporativo, que era uma área que eu já dominava, né? Mas sempre estava ali a missão, aí vem a teologia, aquela questão lá da menina também, que de sonho de ser uma missionária, de fazer esse trabalho, essa missão com mulheres. E por conta disso, hoje eu montei então um curso de inteligência emocional básico, uma formação de inteligência emocional avançado, onde a gente trabalha, né, todas as questões emocionais. E além, a formação avançada, ela além de te dar toda essa clareza, né, de levar ao autoconhecimento, também sai com uma formação com diploma. Então, a pessoa já sai com uma profissão onde ela pode também desenvolver outras pessoas. E tem uma mentoria para mulheres, que é assim, a menina dos meus olhos, porque é onde eu acompanho mulheres que querem fazer transição de carreira, mulheres que querem cuidar do seu eu feminino, que buscam autoconhecimento, que tem um projeto, mas não consegue colocar em prática, porque sempre chega assim, é tanta coisa que eu estou travada, eu não sei o que é, mas eu não consigo avançar.
E aí a gente, vamos então cuidar disso, porque são as nossas crenças, está preso, né, no seu passado. Então a gente precisa curar tudo isso, a gente precisa ter conhecimento, precisa ter autoconsciência para você poder cuidar, para você avançar, né? Porque o que trouxe a gente até hoje aqui não é o que vai levar a gente para o próximo nível. E quanto mais a gente se conhecer, mais a gente se alinhar, quanto mais a gente trabalhar as nossas questões emocionais, mais a gente vai ter performance, mais vai potencializar os resultados. Então, nunca é o projeto, é a pessoa. Então, a gente faz esse acompanhamento. E ainda, tem esse lado, né, empreendedora, e tem a questão também corporativa, que eu, né, presto consultorias, assessorias para empresas, e nos últimos 2 anos eu estou exclusiva para uma empresa aqui da região, que é a Supra Alimentos, que tem, assim, no meu coração, né, eu tenho um carinho muito grande, e que a gente tem lá desenvolvido esse trabalho e que também me desafia a cada dia, né, a gente se desenvolver, a gente entender mercados diferentes, sair da venda direta, fui para o desenvolvimento humano e para o varejo. Mas sabe qual é o melhor de tudo isso? Que não importa qual é o produto, qual é o segmento, tudo a gente está lidando com pessoas, né? E se você tem essa habilidade de lidar com pessoas, você vai se dar bem em qualquer coisa que você faça, né? Porque na realidade é você, não é o seu CNPJ, não é o KNAI da sua empresa que vai te representar, que vai definir quem é você. Então é você, é a sua pessoa, é o seu CPF que vai definir se você vai ser um líder, um empresário, uma empresária de sucesso ou não. Gabriela, trazendo esse gancho com lidar com pessoas e trazendo para a nossa pauta de hoje, que é lidar com mulheres, você se especializou em noivas. Então, eu queria saber como é que é lidar com um momento tão especial na vida das mulheres, que é a questão da noiva, que eu imagino que o estado de nervos, né? E, ao mesmo tempo que é um estado de nervos, é extremamente especial para aquela mulher, para aquela mãe, para aquela sogra. Como é que é lidar com essas mulheres nesse momento tão importante? É muito além de maquiagem, é apaixonante, dá frio na barriga, porque cada mulher tem uma história única. E eu me apaixono pela história de cada noiva minha. Isso é muito legal. Por que eu me apaixonei pelo universo de noivas, né? Também é um sonho. Eu acho que quando você... Eu não sei, né? Mas eu acho que chega um momento na nossa vida que a gente busca o nosso interior infantil, né? A nossa criança interior. E eu lá, quando era criança, eu olhava pra praça e via aquela noiva lá tirando foto, né? E eu pensava, nossa, qual que é a história daquela noiva, né? Como ela chegou ali. E junto com a maquiagem, eu sempre fui apaixonada por esse universo de noiva, de vestido de noiva. E me especializei por isso, né? Porque além de maquiagem, tem uma história ali, tem uma família envolvida. E eu amo pessoas, eu amo histórias, eu amo conhecer quem é aquela pessoa por trás da maquiagem. Por isso me formei também em visagismo. Porque o visagismo, ele entrega um resultado além da maquiagem. Eu, por exemplo, eu consigo olhar para você, analisar o seu rosto, os seus traços, entender quem é você e te transformar através da maquiagem, entregar realmente quem você quer ser naquele dia, né? E a noiva tem muito disso, porque quando a noiva escolhe a decoração, ali ela já demonstra quem é ela na profundidade, né? Se ela é romântica, se ela é moderna, né? E se eu consigo criar uma conexão da maquiagem, do penteado, junto com tudo isso, o sonho ele se torna ainda mais inesquecível. Porque as pessoas, quando elas olham, né, para as fotos do álbum do casamento, né, ela tem ali uma memória que foi... como que eles falam? Memória afetiva, né? Que foi... esqueci a palavra agora, mas ela foi guardada. Eternizada. E imagina só, a maquiagem e o penteado não estarem de acordo. Eu conheço várias noivas que já vieram falar comigo, que fizeram a maquiagem e o penteado, e no dia do casamento não gostaram, e aí perderam todo aquele sonho investido. Então é uma grande importância, eu tenho noção dessa responsabilidade e sou muito feliz quando sou escolhida por uma delas. E como é que você lida com o lado emocional? Que eu imagino que deve ser uma choradeira. Porque eu imagino em maquiagem de noiva, vestido de noiva, já tô chorando. E como é que você concilia ali o emocional delas, quando elas chegam e vem a emoção, o nervosismo? Eu amo. Você tem um espaço também, né, que dá todo aquele famoso dia de noiva, né? Depois até você fala um pouco sobre esse seu espaço também. Foi por isso que a gente foi
foi premiado com o prêmio Ziva, né? Nós somos o primeiro ambiente planejado para o Dia da Noiva. Mas da onde surgiu isso, né? Eu, devido à minha experiência com noivas, eu me especializei em noivas já faz uns 7 anos. Eu tive experiência no Copacabana Palace, atendendo noiva, no Otton, em vários hotéis de 5 estrelas. E nenhum deles tinha uma experiência para noiva. Eles ofereciam um quarto ali, às vezes, de R$8.000, mas não tinha um lugar para colocar o vestido da noiva, não tinha um lugar para ela viver a experiência de ser noiva. Aí tem muita gente que fala assim pra mim, mas por que é tão importante assim ser noiva, né? Eu falo que é muito além do casamento, né? É o momento que a mulher pensa que ela vai criar vai criar uma família, né? Ela tá pensando no algo a mais para a vida dela, e por isso essa necessidade da espera, né? Daquele dia da noiva. Ela planeja tudo aquilo. Eu acho que tem noiva que planeja o casamento a vida toda. Eu converso, e a choradeira é normal. E eu gosto muito quando tem a prévia e vai a mãe também, porque a mãe, geralmente, ela relembra todo o casamento dela e fica conversando comigo. E são as mães que mais me falam sobre a questão da maquiagem penteada, né? Teve até uma polêmica um tempinho atrás sobre uma menina que fez uma maquiagem social, né? Isso. E na verdade, ela era noiva. Aí veio a tônica, aquela questão. Será que a maquiagem social é a mesma coisa que maquiagem de noiva? Gente, se for pelo produto, pode ser que sim. Tem muita maquiadora que usa o mesmo produto. Mas a experiência é diferente. Porque eu, por exemplo, eu tenho a prévia. E todas as mães de noiva reclamam que antigamente não existia prévia. A pessoa ia fazer maquiagem, penteado, e era pega de surpresa ali. E muito, por exemplo, cacheada, alisava o cabelo e casava de cabelo liso e não gostava, sabe? Então, assim, por isso que eu falo, tem que ter o preparo. Porque tudo é em relação a um sonho, né? É algo a mais, né? É uma coisa que ela vai pensar, vai falar pra família, vai falar pros filhos, pros netos. Então, eu sou apaixonada. E assim, às vezes, eu faço dia de noiva com 15 madrinhas, né? E tem muita gente que fala assim, você é louca, você tem que dar conta das madrinhas e da noiva. Mas eu acho isso tão divertido, sabe? E o seu espaço, ele é todo preparado para isso. Lá você tem o espaço para atender essas 15 madrinhas, né? O spa, tudo isso você consegue atender. Tudo isso foi planejado. Quando eu abri o estúdio, eu ainda não tinha o segundo ambiente, que é o ambiente que hoje a gente... Como que eu faço? Eu adoro logística. Então, eu fico pensando como vai ser a melhor logística para entregar o melhor serviço. Às vezes, a gente consegue, em 5 horas, entregar 17 pessoas prontas com a noiva. Mas por quê? Eu tenho uma logística, tudo pensado. Eu faço um mapa mental e eu tenho um ambiente só para preparação de cabelo, um ambiente só para maquiagem, um ambiente só para penteado, um ambiente só da noiva. A noiva, ela não tem o mesmo ambiente que os outros convidados, um ambiente só para o spa. E aí eu consigo organizar tudo isso e entregar todas prontas no mesmo horário. Elas são produzidas junto com a noiva. Mas, Gabriela, você falando isso, claro que isso tudo vem do seu dom, do seu talento, mas também vem de muito preparo, porque você fez vários cursos. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre os cursos que você fez e até um recado para outras profissionais sobre a importância de se preparar, de buscar treinamento e conhecimento. Eu penso que a primeira coisa assim, que eu mais prezo é conhecimento. Eu não deixo de estudar nunca. Quando o meu tempo livre poderia estar vendo um filme, eu estou estudando. Eu adoro estudar. Quando eu termino um curso, eu já compro outro. Eu sempre estou estudando online também. O online, ele facilitou muito, né, a ter acesso à informação. Mas eu comecei fazendo um curso básico de maquiagem, né? E eu falo que a noiva, ela não procura um profissional do nada. Geralmente, uma noiva, ela não vai procurar uma pessoa que fez um curso de maquiagem agora. Porque a noiva, ela busca o quê? Segurança. Ela quer ter segurança que aquele profissional ele vai entregar uma maquiagem à prova d'água, uma maquiagem para fotografia, que é diferente, uma maquiagem 4K, HD. E aí que vem as especializações. Não tem como, eu dou cursos profissionais também, né? Não tem como, num curso profissional, eu entregar tudo isso para um aluno. É preciso ter uma especialização. E o meu marido, né, ele trabalha com o mercado financeiro, mas ele também estuda muita parte de tecnologia, né, e a gente estava, inclusive, conversando sobre isso ontem. O que se faz... Muitas profissões vão desaparecer com o tempo, mas o que vai ficar? O que o computador não consegue substituir? A especialização.
E aí a necessidade de cursos. Eu tenho mais de 2.000 horas em cursos. Antes de me tornar especialista em noivas, eu trabalhei com vários profissionais de grande nome no Brasil. Eu trabalhei com Marcelo Witt, eu trabalhei com a Lu Rec, eu trabalhei um bom tempo no estúdio da Lu Rec e hoje ela é especialista em noivas e trabalha também com vários famosos. Então, assim, eu tracei o meu plano, sabe? Eu falei assim, ó, me tornei maquiadora, fiz tudo que eu queria com a área da moda. Agora eu vou me tornar maquiadora especialista em noivas. O que eu preciso fazer? Antes de me especializar, além de especializar, também preciso ter vivência. E eu vivi o dia da noiva com outros profissionais, assim, muito superiores a mim, sabe? Que eu admiro até hoje. E com isso também fiz curso com eles, me especializei. Eu acho que a gente tem que estudar sim, porque se trata não só de experiência, mas também de pessoas. E quando se trata de pessoas, existem várias experiências que elas são uma experiência completamente diferente da outra. Eliana, e qual é a sua maior realização hoje como mulher? Ser mãe. Ser mãe. E você, Gabi? Eu ser mãe e ter uma família. Sou muito feliz por isso. E hoje também por ter um estúdio especializado no mundo das noivas, que sempre foi o meu sonho. Sua paixão, né? É. Quero ver geral mexer a pelvis. Para lá, para cá, para cá. Quero ver mexer. Mas pra finalizar, Quero ver geral mexer a pelvis. Para lá, para cá, para lá, para cá. Quero ver mexer. Investir em alguma carreira, eu queria que vocês deixassem um pouco da experiência de vocês, aproveitem e deixem também suas redes sociais, um convite para elas conhecerem um pouco da história de vocês, que infelizmente a gente nem consegue contar tudo aqui, mas a gente está muito feliz em poder estar recebendo vocês e estar contando um pouco dessa carreira profissional, e deixem a mensagem de vocês aí para as mulheres que estão nos assistindo nesse dia tão especial hoje pra gente. Sim. O meu Instagram é Gabriela Galdino, com 2 Ds. Tem o estúdio Gabriela Galdino também. E a minha mensagem para as mulheres é que a gente não precisa se cobrar tanto, né? Quando a gente se torna mãe, a gente se cobra. Quando a gente se torna uma profissional, a gente se cobra. Hoje em dia, eu entendi que você tem que levar a vida com leveza. Se não deu para fazer hoje, amanhã você faz, sabe? Tudo tem o seu tempo. Eu penso assim... Eu acho que nada na vida pode ser forçado. Você tem que entender que tudo tem o seu tempo. Às vezes você não fez aquilo que era para ser feito hoje, porque é para ser feito amanhã. E tenha paciência com você mesma. É assim que eu encaro a vida comigo. Eu me cobrava muito, mas hoje eu tento levar tudo com o máximo de leveza possível. Na hora que eu começo a ficar nervosa, eu penso assim, não, Gabriela, vamos levar isso com leveza. Porque eu me inspiro muito nos meus filhos. Eles vivem um dia de cada vez. Minha filha até hoje, ela não sabe o que é o amanhã. E será que é bom você ficar preocupado com amanhã? Então, assim, a minha mensagem é: viva o dia de hoje e construa o dia de amanhã. Muito legal. E você, Eliana? Deixa a sua mensagem. A minha mensagem para todas as mulheres é que cuidem da sua saúde física, né? Cuide da sua saúde emocional, mental. Não dê o controle das suas emoções na mão das outras pessoas. Né? A gente não pode mudar o que acontece com a gente, mas a gente pode sim decidir, escolher como é que a gente vai lidar com o que acontece com a gente. E isso a gente só consegue fazer se a gente está realmente conectado com a gente, se a gente está vivendo hoje, né? E a leveza é uma palavra que faz muito sentido para mim. Eu sempre estou trazendo muito conteúdo nas redes sociais e falo muito sobre isso, porque eu já fui aquela pessoa que me cobrava demais, pesada demais, eu tinha que dar conta de tudo. Adorava quando as pessoas diziam assim, nossa, como você é guerreiro, eu te admiro porque você é uma mulher forte. Ai, mas isso é um peso tão grande, né? Da heroína, da que resolve tudo. Pro ego isso é muito bom, né? Mas no decorrer do tempo, isso vai te destruindo por dentro. Então, ter esse equilíbrio na vida. Nem a Mulher Maravilha é a Mulher Maravilha o tempo inteiro. É verdade. Eu sempre falo esse exemplo. A Mulher Maravilha, em alguns momentos, ela veste a roupa da heroína, vai lá, resolve o que tem que resolver, depois ela volta a ser ela mesma, com as suas dores, com as suas emoções, de ser uma mulher normal, né? Então, pense sobre isso. Você não precisa ser forte o tempo inteiro, você não precisa dar conta de tudo. E o mais importante é o que a gente vai deixar registrado na vida das pessoas.
né? As pessoas vão esquecer o que você faz, as pessoas vão esquecer o que você fala, mas nunca esquecerão da emoção que você fez sentir. Então, deixa esse imprint positivo por onde você passar, nos seus filhos, nos seus amigos, no trabalho. Então, sempre deixa essa marca, né? E vamos buscar leveza. Hoje, você quer me elogiar, nossa, tá tão leve. E você falou essa última mensagem que eu ouvi você falando numa palestra que eu assisti por último e eu levo pra minha vida. Que bom. É isso mesmo, as pessoas nunca vão esquecer como você fez elas se sentirem. Isso agora eu levo pra minha vida desde que eu ouvi você falando na última palestra que eu assisti sua, e eu acho que é um pouco disso. Muito obrigada, Elianai, deixa pra gente a sua rede social, para quem quiser conhecer a sua mentoria Todas as também. minhas redes sociais, Elianai Pereira. Vão lá, acompanhem, né? E aproveite todo esse conteúdo. E lá na bio tem o link que tem acesso às formações, à mentoria, né? Agora a gente está no momento de entrega. Então, faça sua pré-inscrição, que em breve a gente vai ter novas turmas. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, foi um prazer ter vocês aqui, mas antes de finalizar, esse episódio ele tem o patrocínio da Prolagos e da Oroóticas, que é nossa parceira aqui, e a gente faz sempre um desafio para a Oroóticas, que é para eles avaliarem o perfil dos nossos convidados e mandarem um presentinho para vocês, e eles enviaram. Uau! A gente vai entregar, mas antes não é qualquer presente, eles mandam uma avaliação. Olha! A gente vai ler aqui um pouquinho para vocês. Eu estou aqui com o perfil da Elianai. Olha, eles mandam uma cartinha toda personalizada, ó. Vou ler um pouquinho para vocês e depois eu vou te entregar. Elianai Pereira, especialista em agilidade emocional. Olá, meu nome é Bruna e sou consultora da Oroóticas. Aceitei o desafio do Pod Costa de analisar a sua análise pessoal. Espero que aprecie o resultado. A Elianai tem um rosto oval e pessoas com rosto oval é identificado por suas proporções equilibradas, em que a testa é ligeiramente mais larga que o queixo e as maçãs do rosto são suaves e bem definidas. Essa simetria inata fornece uma base ideal para a seleção de óculos de prescrição que realcem a sua beleza. E o contraste da Elianai é alto e pessoas com esse contraste desfrutam de uma grande vantagem, a liberdade de escolha. Elas têm a opção de selecionar tons escuros para causar impacto ou tons claros para estabelecer uma atmosfera serena e equilibrada. E esse é o perfil da Elianai. Tá aqui seu presente, abre para ver se você gosta. Gente, eu já tô emocionada, né? É algo tão personalizado, né? Já me causou uma boa emoção, já me fez sentir emoção, já tô com carinho enorme pela Ouro. Gente, que máximo! E fez a leitura correta, olha. Olha! Uau! Gente, que lindo! Olha só, Olha. gente. A Ouro nunca erra, né? A prova disso, né? Eu já tô apaixonada. Ó, lindo, Foi linda, combinou perfeito. Agora vamos para a Gabriela também, ó, carta personalizada, que a gente sempre manda para eles o perfil, as redes sociais dos nossos entrevistados. Gabriela Galdino. Oi, Gabriela, me chamo Letícia e sou visagista responsável pela sua consultoria de imagem. É uma honra e uma baita responsabilidade. Estou à sua disposição caso fique com alguma dúvida. Fiz um trabalho utilizando fotos da sua rede social. O seu rosto é triângulo invertido. Geralmente, quem tem esse formato de rosto tende a ser criativa, dinâmica e extrovertida. O contraste é médio. Seu contraste pessoal é médio, com sobrancelhas bem marcadas, contrastando com seu rosto e cabelo, combinando com tons quentes como dourado e vermelho. Agora dá uma olhadinha no modelo que a Ouro escolheu para você. Obrigada. Vamos lá. Já eternizou aqui a emoção. Já ficou inesquecível. Adorei a análise. Parabéns a vocês Muito e a legal. eles, né? Muito obrigada. Demais. Ai, que lindo. Olha a caixinha rosa pro nosso dia. Tudo pensado. Ai, que óculos lindo. Olha, amei. lindo. Aí, ó. Gente, olha só. que lindo. A Combinou Ouro demais. hoje, a Ouro Que hoje. diferente Muito esse. legal. Eles tiraram Ficou lindo onda. os dois. Ai, não, vamos ter que É, chamar. vamos tirar. Olha isso. Vamos colocar aqui, olha, perfeito.
Olha que lindo. a leitura correta, né? Gente, Ah, olha. com certeza. os dois. Perfeito. E eu gosto exatamente disso aqui, leveza aqui. Olha, olha. A Ouro arrasa sempre, Arrasaram. gente. Muito obrigada a toda a equipe da Ouro Óticas Isso que aí faz por esse diferença, carinho. né? É Sim, verdade, é o verdade. Esse diferencial. atendimento personalizado, Sim. essa experiência, a gente falou tanto de experiência, de Sim. causar essa emoção tão positiva, né? É. E aí Não eles é somente entregar, né? É. Tem todo, E eles todo um fizeram trabalho, uma essa atenção. proposta realmente quando a gente eles aceitaram esse desafio de patrocinar. Eles falaram: a gente não vai entregar só um presente, a gente Que vai demais. entregar uma experiência. É isso que Legal. você falou. E Oróticas, eu sou fã, porque os meus óculos também são da Oróticas. Eu adoro os óculos bem diferentes que eles têm para proporcionar pra gente. E esse trabalho que eles fazem de visagismo realmente é bem interessante. Mais uma vez agradecendo a presença de vocês, deixando um beijo e o nosso carinho a todas as mulheres nessa data tão importante e convidando vocês a seguirem as redes sociais do Pod Costa e toda sexta-feira, meio-dia, tem episódio novo. É isso aí. Todas as redes sociais, Pod Costa Oficial. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.